somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bondoso Deus, estamos juntos uma vez mais na casa do Senhor. Agradecidos estamos pelo privilégio de sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Pai, temos um compromisso de viver a Sua palavra, de sermos submissos à Tua vontade. Perdoa as nossas negligências, os nossos pecados, nossas rebeliões contra a Sua palavra. Precisamos de um coração sincero que Te agrada. Precisamos de um espírito reto. Davi pediu a Ti: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. A hora que nós estamos vivendo, uma hora tão sombria, Satanás, com suas armadilhas, tem vindo como uma torrente, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque a nossa torre forte é a nossa bandeira, é o que nos defende. Agradecemos a Ti os hinos que foram ministrados para exaltar o Teu nome. E agora, Senhor, vamos ler a Sua palavra e teremos um momento de oração para buscar ajuda e o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada um de nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão. Que a Sua palavra possa vir de acordo com as necessidades de cada um de nós. Te pedimos em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar. A nossa saudosa irmã Hortência partiu e sempre fica a lembrança, né? Sempre fica a lembrança e tivemos ali acompanhando o corpo dela e com certeza vai ser um vazio, né? Só Deus mesmo para consolar e confortar. Mas estamos aqui, vidas que se seguem. Um a um dia havemos de entrar. Ou seremos todos transformados num abrir e fechar de olhos. Até que isso acontece, os nossos irmãos e irmãs terão que mudar para o andar de cima. Mombrana disse que um cristão, uma cristã não morre. Eles mudam para o andar de cima. O Salmo é o 8, para a nossa reflexão, nossa meditação. É um salmo pequeno e eu quero pedir a vocês a se colocarem de pé para nós lermos. É um salminho de 9 versículos apenas para a nossa meditação e depois orarmos, né? Você que está aí do outro lado também, orar conosco. Salmo: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Às vezes é nós que somos negligentes, né? Nós não atendemos a bondade de Deus, nós falhamos muito com Ele. Todos nós falhamos. É um salmo de Davi. Então ele começa assim: ó Senhor, Senhor nosso,
quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pois puseste a tua glória sobre os céus, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem imortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor fizeste do que os anjos, de glória e de honra coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Pai, que a sua palavra seja acrescentada aos nossos corações, que não tenhamos pressa, mas que sejamos mais observadores, que possamos prestar mais atenção, porque é a tua palavra, e passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. Tudo o que está escrito se cumpre. Portanto, ajuda-nos a semear boas coisas, porque tu é quem nos dá o direito da vida eterna. E o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Pai, que a sua palavra, ao ser ministrada, possa alcançar corações sábios, para que possam te servir em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Pode assentar. Eu acredito assim de todo o meu coração que quando Jesus disse aos discípulos: vocês têm examinado os pergaminhos ou as escrituras, e vocês procuram ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas ele continua dizendo que em João capítulo 8, que eles não podiam entendê-lo, porque a palavra dele não entrava neles. Então existe uma classe de pessoas que, por mais que elas leem, por mais que elas estudam, a palavra de Deus não entra nela. Em outra abordagem, Jesus disse: por que vós não entendeis a minha linguagem? São escrituras que nós temos em nossas mãos. Como nós terminamos a série, a palavra é um pensamento, e estes pensamentos foram expressados, e nós temos em nossas mãos tantos pensamentos de Deus expressados, escritos, para que nós tenhamos vidas tranquilas e sossegadas. A Bíblia é clara de que há muitos que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Encontramos relatos de que Deus entregou pessoas a um sentimento perverso. Por quê? Porque elas não dão ouvido aos ensinamentos da palavra. Elas querem servirem a Deus da sua forma, da sua maneira. Querem viver em pecados, querem praticar o pecado e querem as bênçãos de Deus. E se nós não examinarmos as Escrituras corretamente, que é o padrão cristão, então o prejuízo sempre será do ser humano,
porque Deus não muda a sua palavra, ela está estabelecida. Ele é claro em expressar que passará céus e terra, mas as palavras dele não passam. Está tudo escrito. As profecias que foram profetizadas por todos os profetas, as que não aconteceu, com certeza vão acontecer, porque foram os pensamentos de Deus expressados pelos lábios destes profetas. E em cada relato bíblico que nós lemos, nós temos grandes coisas para aprender. É só examinar. Se você olhar este salmo, o exemplo disso, este salmo tem profecia, esse salmo tem promessa, esse salmo tem confissão. Para mim, esse Salmo 8, ele é muito completo. Ele está tudo aqui. E se você observar o versículo 1 aqui do Salmo, e você comparar ele diz assim, no verso 1, ó Senhor, e ele repete, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Ele expressa duas vezes, Senhor, Senhor. E ele eleva e diz, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E olha que eles ainda não o conheciam pelo seu nome. Nós, os gentios, tivemos o privilégio de conhecer o nome, porque nem o judeu ainda teve a revelação de que Jesus Cristo é o nome. Eles ainda não admitem isso, e não são todas as pessoas. Nós tivemos, pela graça e misericórdia de Deus, uma revelação tão grande a respeito disso, que somos batizados no nome do Senhor. Ele disse, olha, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. Este é o versículo 1. Mas se nós lermos o versículo 9, ele diz algo semelhante. No versículo 9 ele disse, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então ele exalta este nome no céu e ele exalta este nome na terra. Nome doce, nome precioso. O nome que faz a diferença na vida de todo homem e de toda mulher que acredita de verdade, que está disposto a uma mudança, que está disposto a receber essa transformação que ele promete. Então o Salmo 8 é um belo hino de louvor a Deus. Como muitos dos outros salmos, ele foi escrito por Davi, e ele começa e termina com estas palavras de louvor e aclamação, exaltando e aclamando o nome do Senhor sobre os céus, dos céus e sobre a terra. Veja aqui que a glória e a majestade de Deus não apenas enche a terra e o universo, sua glória e majestade se estende além do universo. O que sabemos é de Gênesis para cá. É o que sabemos do princípio, mas pouco sabemos antes do princípio. A nossa memória, certas coisas foram apagadas, de volta e meia a gente tem uma pequena imaginação. Mas ela foi apagada, como Mateus capítulo 17, quando Pedro, Tiago e João foi ao monte da transfiguração, viu Moisés e Elias com Jesus, mas Jesus disse, olha, vocês não digam nada a respeito disso. Na mesma hora que ele está contemplando, quando eles se veem, eles se levantam e já não vê mais Moisés e Elias. Às vezes a gente sonha, ou às vezes a gente passa em alguns lugares e tem um pressentimento de que já esteve por ali. São questões de nossas memórias, mas elas serão restauradas.
Então ele disse, então Deus estabeleceu sua glória não só no universo, mas acima e além de todas as coisas criadas. Este nome está acima de tudo e de todos. Aqui no versículo 1, então, nós podemos comparar isto com o Salmo 19. Veja, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Olha o Salmo 19, como ele expressa isso aqui. Salmo de número 19, no versículo 1. Veja, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. A gente precisa de observar melhor a natureza. Estava ouvindo o sobrenatural, já li, mas estava ouvindo aquela astróloga que conversa com o irmão Brana. Ela começa a falar com ele e diz, mas os magos lá do Oriente, eles eram astrólogos. E eles tomaram conhecimento por causa da estrela. E ela disse, aquela astróloga disse assim para ele não era um cristão ainda. Ele, não sou crente, não quero nada a ver com essa gente. Mas ela disse, mas o que Deus faz no céu, Ele faz na terra, e você nasceu sob um sinal. Veja que aqueles magos levaram presentes, e entre os presentes eles levaram ouro, porque ouro estava representando a divindade. Eu posso te dizer que dia você nasceu. Se eu te dizer que dia que você nasceu, isso lhe convence. Você nasceu dia 5 de abril de 1906, às 5 horas da manhã. Dia 6 de abril de 1906, às 5 horas da manhã. Ele disse, não me convenceu. Diga então para este marinheiro que está na minha frente, que dia que ele nasceu. Ele disse, eu não posso, porque ele não nasceu sobre o mesmo sinal que você nasceu. Cada um de nós nascemos com um propósito e um dom de Deus que Ele estabeleceu, para que nós não cruzemos os nossos braços, mas que nós façamos a obra do ministério. Então veja o que ele disse, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Irmão e irmã, se Deus não faz nada na terra sem primeiro fazer no céu, nós estamos perdendo muito tempo em não estudar, em não observar a natureza. Essa semana eu estou lá junto com o Adriel. O Adriel pode dizer se vai chover ou não, de acordo com a chuva, de acordo com o vento, de onde vem, se vai chover ou não. Quem mora no sítio tem isso. E às vezes a gente tem a oportunidade de aprender e a gente pouco se aprende. E olha aqui o versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como que Davi podia compor esses salmos? Como que os salmistas puderam compor esses salmos? Não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz. Quem já ouviu o sol girando e fazer barulho? Olha, agora é o sol que está vindo. Olha o tamanho que é o sol. A lua está vindo agora, olha o barulho. Quem já ouviu o barulho que a lua faz? Para entrar em cena e sair de cena. O barulho que o sol faz para entrar em cena e sair de cena. Olha as galáxias. Um carro daí passa na rua, se o escapamento cai, você já sabe. O vizinho está chegando, o fulano está chegando. O barulho do carro, o barulho da moto, quando chega em casa, o filho já sabe, o cachorro sabe. No entanto, Deus faz tudo isso e ninguém nunca ouviu. Que silêncio! Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os riachos, quanto mais fundo o rio, menos barulho faz. Quanto mais rasa as cachoeiras, mais barulho ela faz. E então ele disse, não há linguagem nem fala onde não ouve sua voz.
A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo, e nele pôs uma tenda para o sol. Eu não me lembro o provérbio que ele disse: olha, essas coisas eu admiro, caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar. Como que aquele navio prossegue ali? Então, veja, a natureza, como que ela tem esse instinto dentro dela, e que nós também temos, mas a gente não usa isso. A gente não usa. Ele disse, vê, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Veja como que esse salmo tão pequeno, com 9 versículos, nos leva a tão longos lugares, para levar a gente a refletir, examinar e trazer essas lições para os nossos corações e aplicar isso na nossa vida, irmãos. Porque se nós somos cristãos e não estamos aplicando a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo. O diabo está tendo muito espaço para desvirtuar o nosso caráter, para desvirtuar a nossa personalidade. Um irmão estava me dizendo que ele estava num lugar e fizeram uma brincadeira, e ele veio na cabeça dele para entrar na brincadeira. Quando passou um pouquinho, o outro falou para o outro: olha, ele é um cristão, ele é crente. Ele me disse: nossa, se eu tivesse falado aquilo que eu estava pensando, que nome eles iam me dar então? Que tipo de crente eu seria? Porque o pensamento veio para entrar na brincadeira e dizer algo que não devia. E às vezes Satanás dá essas maneiras para nos dar a oportunidade para a gente manchar o nome de Jesus. E a Bíblia disse que, olha, se nós escandalizar, se nós for motivo de escândalo, ai de quem escandalizar um dos pequeninos. E se nós dermos motivos para alguém se escandalizar? Então, no versículo 2 do Salmos 8, ele diz: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e vingador. Deus tem que usar as crianças, muitas vezes. Eu me lembro do que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 25. Ele disse, naquele tempo, respondendo, disse: graças te dou, ó Pai. Quem lembra dessa escritura? Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e os revelaste aos pequeninos. Irmãos, quem somos nós para receber quantas revelações de Deus? Eu sempre me volto ao Salmo 25, o segredo do Senhor é para os simples, é para os humildes. E tanta gente, de alta sociedade, tanta gente estudada, tantos teólogos, tantas pessoas, e eles não conhecem o nome. E nós temos esse tesouro escondido em vasos de barro. Mas o que estamos fazendo? No verso 3 ele diz: quando vejo os teus céus, eu me lembro, sempre me deporto para Hebreus capítulo 1, sempre me deporto para lá, mas ele diz aqui: quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua, as estrelas que preparastes. Eu vou para Hebreus, mas eu volto para Gênesis, capítulo 1, porque Hebreus diz que pela palavra de Deus foram criados os mundos, e aqui está falando dos teus céus. Veja que profundidade, irmão, o quanto nós poderíamos aprender se nós entrássemos na eternidade.
na profundidade da palavra. Gênesis capítulo 1, verso 16. É uma grande lição para mim, uma grande lição para você. Vamos ligar, vamos conectar esse cabo aqui de Gênesis 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. A gente às vezes não pensa sobre isso. Desfruta do sol, desfruta da lua, desfrutas das estrelas, mas esse dia eu estava falando com a Dalvina, hoje não se faz isso, né? Mas a gente, quando a lua estava clara, sentava no terreiro da casa e ninguém dormia, enquanto não contasse um monte de histórias. E contava aquela história, muitas vezes a mesma história, mas ela sempre ficava nova. E eu sempre pedia, conta aquela, conta aquela. Eu me lembro das minhas crianças, eles pediam para me contar a história e eu inventava, depois eles pediam para me contar a história e eu já lembrava, e eu fazia outra em cima daquela. É a vantagem de ler. Então veja aqui Gênesis capítulo 1, 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que nós não poderíamos pensar esse luminar maior governando o dia. Um dia, quantas coisas acontecem no dia, quantos lugares, quantas pessoas num dia são beneficiadas com o sol, quantas pessoas num dia são beneficiadas com a chuva. E o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Expansão dos céus. Galáxias. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. Então veja que Deus vai criando todas essas grandiosas coisas. E funciona até hoje. O sol não sai do seu lugar, a lua não sai do seu lugar, as estrelas. Só o homem. Só o ser humano. Às vezes o homem sai do seu posto de dever, às vezes a mulher sai do seu posto de dever, o filho, a filha, pai, a mãe. Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos lá para Romanos capítulo 1. Ixi, já está chegando o meu tempo, já está vencendo, meu Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, eu creio. Isso, Romanos 1, verso 20. Aí nós poderíamos partir para um outro ângulo agora. O sol a gente vê, a lua a gente vê, as estrelas a gente vê, os rios a gente vê, né? Os mares, árvores, gado, o que mais? As galinhas, os pássaros, as formigas, o que mais que a gente pode ver? Quem pode me ajudar aqui das crianças? O que mais que a gente pode ver? Cachorros, o que mais? Ih, vocês não vêem nada. O que mais que a gente pode ver? Coisas visíveis. Olha o verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, Ele criou invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que elas fiquem inexcusáveis. Você já parou para pensar sobre o mundo invisível? Sobre as coisas que o meu olho não vê, que o seu olho não vê. Quanta coisa. Aqui mesmo, Ele está aqui, nesta noite, aqui presente.
está aqui. Porque ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não mais convosco, mas em vós. Todos os dias até a consumação do século. Porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele prometeu que buscará um povo zeloso de boas obras. Então, meu irmão, minha irmã, é para você esta promessa, que realmente abraçar isso de verdade. No verso 4 ele diz que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Falando de Jesus. Profetizou aqui no Salmo 8 a respeito do Senhor Jesus. Eu poderia ler a mensagem em Hebreus aqui, que eu tenho aqui, Hebreus capítulo 2, segunda parte, vários parágrafos, mas eu vou continuar aqui para nós orarmos. Eu vou continuar. No verso 6 ele diz: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras de tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Olha Hebreus capítulo 2, vou lá para vocês verem. Como é glorioso, como as escrituras se conectam. Como Deus foi tão bondoso e misericordioso para conosco. Irmãos e irmãs, Deus enviou um profeta para a restauração de todas as coisas. Que privilégio nosso de saber esses segredos aqui escondidos, revelados. Hebreus capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Tu fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Você vai governar tudo agora. Você vai governar tudo. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que se lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Mas o que fazemos? Não merecemos. Mas o que fazemos em prol deste sangue que foi derramado na cruz do Calvário? Vamos ficar de braços cruzados? Deitados em berços esplêndidos? No verso 7 do Salmo ele diz: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Nós poderíamos ir para o Salmo 148, do verso 1 ao 10. E ver essas grandiosas obras de tuas mãos. E no verso 9 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos orar. Você, meu irmão, aí na sua casa, minha irmã na sua casa, o desejo do nosso coração é que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, e que tenha um momento de oração, porque aqui nós também vamos orar. Obrigado por estar sintonizado conosco, e que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, e ore conosco. Eu tenho uma amiga que ela pediu, aqui da cidade, Alciene, que orássemos por uma criança que caiu, bateu a cabeça, está muito mal em Cacoal, e só um milagre. E nós servimos um Deus de milagre. Vamos orar nesta noite, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está em sua palavra. Também pelo Miguel, irmão Simone está lembrando. A senhora vai cantar o hino agora? Tudo bem, irmã.
Tudo bem. Irmã Simone quer cantar um hino para completar este assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Vamos orar? O altar está à sua disposição. Glória a Deus.